Lembra-se da fábula sobre os 3 ceguinhos e um elefante? O primeiro afirmava que o elefante era uma árvore. O segundo acreditava que ele se parecia mais com uma parede. O terceiro estava convencido de que ele era igualzinho a uma serpente. É claro que nenhum deles podia ver, sentir todo o animal. O mesmo tem acontecido com a teoria e a prática da administração. No passado, muitas pessoas acreditavam que a sua visão particular do problema englobava toda a disciplina. Cada um poderia ter visto apenas um de seus aspectos. Para enxergarmos o máximo possível do elefante gerencial, teremos que voltar no tempo até os primórdios da história da administração. A História da Administração, distribuído no Brasil por Ciamar. Versão brasileira SC Produções Artísticas, São Paulo. Inúmeros estudiosos e escritores discutem a validade ou a origem desta ou daquela teoria da administração. O surgimento de tantas teorias cada dia dificulta mais uma análise objetiva do problema. Mas nós poderíamos perguntar, por que o estudo da história da administração? É que a perspectiva histórica nos permite não só nos identificarmos quanto à nossa posição no presente, como a evitarmos os erros do passado. Nós convidamos você, portanto, para percorrer por alguns minutos o mundo fascinante da história da administração. No início, a gerência tinha apenas uma pergunta: como poderemos aumentar a produtividade? Em outras palavras, como obter o maior volume de trabalho no menor tempo ao preço mais baixo? Pelos padrões de hoje, a resposta foi extremamente simplista. Recompensa ou castigo. Usar uma cenoura ou uma paulada. Simples ou não, a recompensa e o castigo foram, durante séculos, a única teoria gerencial conhecida. Então, no século XVIII, a expansão da população mundial resultou numa demanda explosiva dos bens de consumo. Para os economistas clássicos, a pergunta ainda mais explosiva era: como aumentar a produtividade? Muito embora o enfoque fosse exclusivamente nas tarefas. Adam Smith sugeriu que o desempenho e a produtividade do empregado poderiam ser melhorados através da especialização de funções. Como podemos constatar hoje em dia, a sugestão, a grosso modo, estava correta. A especialização de funções requer um grande grupo de pessoas trabalhando juntas, e a meta era um aumento da produção sem levar em conta os custos humanos. Isto tornou os problemas gerenciais mais complexos e cada vez mais agudos. No final do século XIX, o aumento da população e das transações comerciais resultou no surgimento de grandes fábricas, e a agricultura já não era o fator econômico dominante no Ocidente. Como resultado, muitas pessoas começaram a estudar as companhias em crescimento para responder à pergunta: como poderemos aumentar a produtividade? Nos últimos 100 anos, pudemos observar pelo menos 4 abordagens diferentes a esse respeito. A primeira abordagem foi proposta pelo engenheiro industrial norte-americano Frederick Taylor. Nos primórdios deste século, Taylor introduziu a ideia de administração científica. Taylor foi o primeiro homem a analisar as tarefas do trabalhador de maneira bastante precisa. Além disso, ele analisou as interrelações dos diversos departamentos durante o processo de produção. E então criou um sistema para comunicar todas essas informações em bases regulares e diárias à alta administração, para que fossem tomadas decisões acerca do processo de produção a qualquer hora durante o dia. Ao estudar os movimentos dos trabalhadores, Taylor observou que em muitas tarefas rotineiras era possível reduzir o número desses movimentos e assim reduzir o tempo exigido para o trabalho. Mais ou menos na mesma época, o casal Frank e Lillian Gilbert
estava usando filmagens cinematográficas em seus estudos sobre os trabalhadores. Dentre as inúmeras contribuições de Frank Gilbert, estava o clássico estudo do assentamento de tijolos. Gilbert descobriu que na construção de uma parede, os pedreiros eram forçados a agachar centenas de vezes por dia para apanhar os tijolos. Gilbert resolveu elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro para que ele não tivesse que agachar. Somente essa mudança aumentou a produtividade em 200%. Graças às contribuições de Taylor, do casal Gilbert e de outros, os gerentes conseguiram melhorar o desempenho físico de muitos trabalhadores em tarefas relacionadas com a produção. Também nessa mesma época, Henry Ford era um dos primeiros a combinar a administração científica de Taylor com a tecnologia e a especialização no trabalho naquela grande invenção americana, a linha de montagem. Os resultados de um grande aumento de produtividade foram uma redução dos preços e um estímulo ao consumo. Mas a especialização de funções e a administração científica estavam longe de representar a resposta final à questão da produtividade. E então surgiu uma segunda escola de administração. Durante a Primeira Guerra Mundial, o industrial francês Henri Fayol criou o que ficou conhecido como abordagem administrativa. Num artigo publicado em 1916, e depois em seu livro Administração Geral e Industrial, publicado em 1925, Fayol analisou o trabalho que os empregados realmente executam. Henri Fayol teve o grande mérito de analisar a administração do ponto de vista da alta gerência. Ele olhou a administração de cima para baixo e assim conseguiu identificar 5 elementos, aquilo que chamaríamos de funções: planejamento, organização, direção, ou diríamos hoje, liderança, coordenação e controle. Além disso, Henri Fayol desenvolveu os famosos princípios da administração. A abordagem administrativa de Fayol teve e ainda tem muitos adeptos. Mas a pergunta como a produtividade pode ser aumentada ainda estava sendo feita. Durante as 2 primeiras décadas deste século, seguindo a tendência de orientação para a tarefa de Taylor e Henry Ford, a maioria das respostas só levava em consideração os fatores externos e os castigos, além das limitações físicas do indivíduo que desempenhava a tarefa. Embora tanto a abordagem científica como a administrativa parecessem válidas até um certo ponto, nenhuma delas parecia inteiramente satisfatória. Nenhuma parecia dar uma visão completa de todo o elefante gerencial. Contudo, a busca de outras maneiras de aumentar a produtividade em breve nos trouxe uma revolução e uma nova abordagem. Para promover a venda de suas lâmpadas elétricas no início da década de 20, a General Electric financiou uma série de experimentos para demonstrar uma correlação positiva entre a quantidade de iluminação de um local de trabalho e a produtividade. Como os resultados foram satisfatórios, a GE começou a fazer propaganda de sua pesquisa. E então, para eliminar algumas possíveis suspeitas quanto à objetividade de uma pesquisa realizada pelo próprio fabricante das lâmpadas, a GE conseguiu persuadir a fábrica de Hawthorne da Western Electric, fornecedores de telefones à Bell System, a cooperar numa nova série de experimentos. Tal como os primeiros, esses experimentos objetivavam responder a apenas uma pergunta: será que um aumento no nível de iluminação no local de trabalho resultará num aumento da produtividade?